Queria que os senhores explicassem sobre Jesus ser o próprio Deus. Quais textos bíblicos falam sobre isso? Tenho uma amiga que não pensa dessa forma. Quero ter mais argumentos para debater com ela. Então, essa é uma ótima pergunta. Ela remete a uma heresia do primeiro século, né? Que de fato duvidava da divindade de Cristo Jesus, fez nascer o arianismo, que quase matou a igreja, né? Marcião e outros quase mataram a igreja de Cristo no começo da era cristã, por conta desta heresia de dizer que Jesus não é Deus, né? Então, os textos bíblicos que ela pergunta são vários, mas eu gostaria de indicar dois. Você leia Filipenses. Em Filipenses você vai ter a exaltação de Cristo, né? Filipenses no capítulo 2, e você vai perceber que Deus exaltou Cristo de maneira que todas as coisas nos céus e na terra estão debaixo dos pés de Jesus. Então ali você percebe tanto as duas naturezas de Cristo, a sua humanidade e a sua total divindade. E outro texto de Colossenses no capítulo 2. Né? Então, se você ler com calma esses dois textos, esses dois hinos cristológicos, você vai perceber a grandeza de Cristo. Agora, deixa eu só te dar uma base para você conversar com a sua amiga. O nosso credo, a nossa confissão bíblica, vai dizer que Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Então você tem duas naturezas na mesma pessoa. Cristo é plenamente homem. E como homem, ele não pecou, ele não conheceu o pecado. Então Cristo é um homem perfeito, né? Que como o segundo Adão cumpriu toda a lei de Deus, e cumprindo toda a lei de Deus, então a sua morte se torna uma morte vicária, se torna uma morte remidora, redentora. A morte de Cristo, então, aplaca a ira de Deus, e ele paga pelos nossos pecados e nos dá agora acesso a Deus. Como que Cristo agora é totalmente Deus? Na sua ressurreição, ele é glorificado, ok? E entronizado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Cristo está assentado à direita de Deus, de onde ele voltará para buscar os seus e julgar a terra. Nesse sentido, Cristo é totalmente Deus. Tá, mas e quando a gente, na nova criação, vivermos em Cristo, todos nós agora ressuscitados e glorificados, quem que a gente vai ver nesta nova criação? Cristo, totalmente homem e totalmente Deus. Ah, pastor, mas então Cristo é homem? Continua sendo totalmente homem e totalmente Deus. Esse é o mistério de Cristo, né? Esse é o mistério da grandeza de Cristo Jesus, né? As pessoas tentam reduzir Cristo a um conceito, né? Tentam reduzir Cristo a uma ideia, né? Tentam reduzir Cristo a um discurso, mas não. Cristo é uma pessoa, totalmente homem e totalmente Deus. Vai lá, Filipenses 2, Colossenses 2, lê com calma. Vai por isso aí que eu estou te falando, que isso vai te ajudar a responder muitas perguntas sobre isso. Eu acho que aqui, né, vamos somar com um terceiro texto, que é João 1:1. Assim, é uma questão muito complicada. O sujeito ler João 1:1, ler Filipenses, ler Colossenses. Paulo faz uma cristologia fenomenal em Colossenses, né? E quando ele vai falar de Cristo, é um parágrafo extenso, não tem nem vírgula. Paulo despejou o conteúdo falando da glória de Cristo. É tridimensional o negócio, né? É fantástico. E João 1:1, bem simples, né? No princípio era o verbo. Para aí. O que quer dizer isso? O que é verbo? Vai entender o que é verbo dentro da concepção grega, né? Que é o que João está usando aqui, uma concepção grega. Verbo quer dizer o ser primário. O ser criado, o ser que criou tudo não criado. O ser
causa de tudo não causado por nada. Mas olha o que João já fala. No princípio era o verbo. Olha o que João diz. Ou seja, se Jesus não era Deus, João é herege. Guarda isso. Se Jesus não é Deus, João, o apóstolo, herege. E se Jesus não é Deus, a Bíblia, um livro falso. É só isso. Ou seja, se Jesus não é Deus, a Bíblia está toda errada. Aí faz igual os testemunhos de Jeová fizeram. Reescreve uma Bíblia. Os testemunhos de Jeová fizeram uma Bíblia particular para provar que Jesus não é Deus. Tiveram que reescrever a Bíblia. O Charles Russell, que não sabe nada de grego, não sabe nada de hebraico, não sabe nem para onde passou o texto original, reescreveu a Bíblia. Fez uma tradução Novo Mundo das Escrituras. Como? Pegou uma versão inglesa e adaptou. Ou seja, isso não é tradução, gente. Isso é uma adulteração. Então... e ainda enfia um artigo, indefinido, quando ele diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, diz o texto original, era Deus. Ele colocou um artigo indefinido dizendo, era um Deus. Aí piorou mais ainda, aí fez de João herege mesmo, porque Jesus era um Deus, junto com Deus, então eram dois deuses. Aí a politeísmo já virou paganismo, já deixou de ser cristianismo, já deixou de ser judaísmo. Então, quando João, ele nem precisa, esse que o Russell jogou lá, que está lá na Bíblia da Testemunho de Jeová, é uma aberração gramatical em termos de grego. Tá? Agora, se torna uma aberração muito mais grave ainda, porque é só a primeira afirmação de João. Pronto, fechou o assunto. Né? No princípio era o verbo. O que existia no princípio? Um ser primário. Causa de tudo, não causado por nada. Quem? Jesus. Esse que o texto de Filipenses citado vai dizer, se esvaziou da divindade e se fez homem, para nos salvar. Ou seja, isso é a essência da Bíblia. Mexer nisso, é melhor jogar a Bíblia fora. Mexer nisso, é melhor se dizer pagão, vai ser ateu, vai ser pagão, mas não inventa de querer dizer que é cristão, dizendo que Jesus não é Deus. Esvaziou o cristianismo da sua essência. Aí, Deus se esvaziou da divindade e se fez homem. Aí o sujeito pega o cristianismo, esvazia o cristianismo da encarnação, e vai sobrar o quê? Não sobra mais nada, não é cristianismo. Ou seja, então, querido, é isso, né? Assim, as narrativas bíblicas que vão falar da encarnação do verbo, esses textos aqui citados, 2 textos pelo Juliano, eu estou complementando aqui com mais um, e assim várias outras passagens bíblicas, é problemático se dizer que Jesus não é Deus com o que naqueles textos está falando sobre Jesus. Quando Jesus é apresentado em Apocalipse como todo-poderoso, não tem jeito de não ser Deus, se não é o todo-poderoso. Então, é difícil, aliás, é impossível ler a Bíblia sem entender que Jesus é Deus. Se ele não é Deus, é um ser muito estranho, um semideus, é um segundo Deus. Muito sério isso que você falou, porque assim, se Jesus não é Deus, o próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Tudo é vão, né? A gente, ou Jesus é Deus, ou ele é o maior louco que já pisou na face da terra, né? E se Jesus não é Deus, a nossa fé é vã. Se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é vã. É isso que o apóstolo Paulo diz. Por isso que o evangelho é tudo ou nada. É tudo ou nada. Por isso que a fé é revelação. Por isso que a fé é um dom de Deus. Por quê? Você não consegue inserir fé aí para sua amiga, né? Ah, sua amiga não crê que Jesus é Deus. Querida, prega o evangelho para ela, mas se ela não crê, o problema é dela. Por quê? Porque falta a revelação. Falta a revelação, né? Porque, assim, os crentes precisam ficar convencendo os outros de que Jesus é Deus? Não, Jesus não precisa de defesa, Jesus não precisa de advogado, né? O pessoal está muito na moda hoje em dia, os apologetas, né? Então o cara em defesa da fé. Para quê? Pô, abre a jaula e solta o leão, não é isso que o Charles Spurgeon fala isso, né? Abre a jaula e solta o leão, meu amigo, deixa a palavra livre. É Jesus o próprio defensor da palavra de Deus, né? Eu não preciso ser um apologeta, eu só preciso pregar a verdade. E Jesus revela-se a si mesmo a quem ele quiser. Ah, sua amiga não crê quem é Jesus. Você precisa orar por ela, e se Jesus quiser que ela creia, meu amigo, Paulo no caminho para Damasco,
O Jesus leva um Filipe para encontrar o eunuco. Jesus é quem defende a sua palavra. Ele vai te usar aí, Léo, para Vai te usar. mostrar quem é Jesus para ela, né? Exato. Seu testemunho, sua vida, uma hora crê. E você às vezes não precisa nem de um discurso muito, não. Às vezes é num prato de macarrão com frango. Às vezes é num abraço, às vezes é numa oração que a coisa faz sentido. O cara não crê e de repente se vê crendo. Isso é revelação de Deus. Pastores, existe maldição e bênção hereditária? Olha, maldição e bênção hereditárias, né? Seria uma maldição que você já herda por nascimento, por nascer filho de quem nasceu. Existe, isso é herança, a ideia, né, de maldição hereditária é meio simplória. Por quê? O que a gente defende na teologia mesmo é o chamado pecado original. Isso foi o grande debate. Agostinho, Pelágio, que negava essa ideia. Ou seja, quando Pelágio negava a ideia do pecado original, ele está negando a maldição que nós herdamos de Adão. Existe uma maldição hereditária que entrou com Adão e passou a toda a humanidade. Essa coisa de dizer assim, na minha família todo mundo perde emprego depois de 2 anos de trabalho, isso é uma maldição hereditária. Não, isso é muito simplório, isso é muito simplista, isso é uma teologia muito superficial, que acabou sendo amplamente disseminada no Brasil, principalmente, além do Brasil, e no Brasil com muita intensidade, a partir de um livrinho do pastor Jorge Linhares, falando sobre quebra de maldição hereditária. E aí, assim como a teologia do livro é muito fraca, né? O que ele desenvolve sobre a maldição hereditária é muito empírica, né? Se você ler o livro, você vai ver assim, conta um caso e ele usa o caso para basear a teologia. Aí contra outro caso, então você tem uma teologia construída em cima de exemplos de casos, e aqui é um caminho errado. Nós não, preste atenção nisso, gente. Não podemos construir teologia em cima da experiência. Teologia se faz em cima de uma construção de um pensamento bíblico. Nem é em cima de um versículo, nem é em cima de um capítulo bíblico. Uma teologia precisa ser construída em cima de uma linha bíblica. A teologia ela precisa ser vista a partir do Velho Testamento, como ela é reforçada, clareada no Novo Testamento. Ou seja, a teologia ela precisa ser bíblica, ela precisa ter uma linha dentro da Bíblia, não é um ponto isolado. Então, o que o autor do livro lá faz é pensar experiências e construir uma teologia em cima de experiências. Então, aí começou a ter crente vendo maldição para todo lado. E se a base para afirmar o problema é equivocada, a solução é equivocada. Então, a solução é o quê? Fica quebrando maldição. Aí requebra a maldição. E depois desquebra e quebra de novo e vai embora. E a luta do crente, de repente, na leitura daquele livro é viver quebrando maldição. Você quebra a maldição, resolve seus problemas. Você não fica rico porque tem uma maldição hereditária de pobreza na tua família. Todo casamento na tua família termina em divórcio. Então quebra a maldição. Precisa achar quem foi o ancestral que trouxe a maldição. Isso não é bíblico, gente. Isso não tem na Bíblia. Tá? O que tem na Bíblia é, todos nós recebemos uma maldição hereditária de Adão. E de Adão passou para o filho de Adão e para o outro filho, e veio para o nosso bisavô, para o nosso avô, para o nosso pai, e está em nós. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, essa maldição é anulada em Cristo Jesus. Em Cristo, disse Paulo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então é basicamente isso. A maldição hereditária vem de Adão, a bênção hereditária vem de Jesus. Então existe a maldição hereditária que veio de Adão, passou a todo ser humano, a maldição da queda, a maldição da imperfeição, a maldição da doença, do desemprego, do sofrimento, da desobediência, da soberba, da arrogância, da futilidade, tudo isso veio de Adão para nós. E em Cristo Jesus nós recebemos a bênção da aceitação, da justificação, da aprovação diante de Deus, da resposta de oração, de ser moldado, da santificação que nos molda para ser semelhança de Cristo. Ou seja, é por aqui o caminho, né? Essa coisa de ficar achando, meu avô era alcoólico, então na minha... Não, para com isso, se liberta disso.
Tira da sua cabeça esse medo. A partir do momento que você creu, você é abençoado em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção espiritual. Então, seu casamento é abençoado, seu emprego é abençoado, seu dinheiro é abençoado por causa de Cristo. Tá certo? É isso que é maldição e bênção hereditária na Bíblia. Está respondido.